1h30, como você já sabe, ontem nós tivemos diversas manifestações, inclusive da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e de deputados federais, rechaçando, repudiando os atos de censura praticados por decisões do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra veículos de imprensa e a liberdade de expressão, que é cláusula pétrea da nossa Constituição. E entre essas manifestações nós separamos um trecho do deputado federal Marcel Van Hatten, do estado do Rio Grande do Sul, que sem dúvida nenhuma foi das mais veementes que eu tive a oportunidade de ver ontem, que vai de encontro àquilo que já foi citado por mim no bloco anterior, que dizia o Olavo de Carvalho, que moderação na defesa da verdade é o serviço prestado à mentira. Confira aí o deputado Marcel Van Hatten. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz, com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer, com base em decisão do TSE aos seus jornalistas, que não podem mais chamar o Lula de Lula. O Lula de Lula, porque ele é todo esse resto aqui e muito mais. Lula, repito, TSE, o Lula é ex-presidiário, é descondenado, é ladrão, é corrupto, é chefe de organização criminosa. Há um severo ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, quando um jornalista, um comentarista, um colunista não pode dizer que Lula é ex-presidiário, é descondenado, é ladrão, é corrupto, é chefe de organização criminosa. Repito, falta só o TSE dizer que não pode chamar o Lula de Lula. É lamentável, senhor presidente. É lamentável ver que chegamos a este ponto nessa nação. Uma democracia que deveria ser vibrante, ameaçada por um tribunal, ameaçada pelo PT, que aliás teve atendidos 37 pedidos de Lula para combater supostas fake news e apenas 6 de Bolsonaro. Aí já se vê o desequilíbrio, o partidarismo, a parcialidade. Vivemos um momento triste para a nossa democracia. E eu digo aqui dessa tribuna que aqueles que acham que está no Palácio do Planalto quem ameaça a democracia estão muito enganados. Estão ameaçando a democracia desde já aqueles que estão em outros poderes, inclusive no judiciário. E querem voltar ao Palácio do Planalto aqueles que indicaram muitos dos que hoje estão. Muitos dos que hoje estão no poder judiciário querem voltar para subjugar o país, a sua ideologia, a corrupção, aos demandos, e a isso tudo eu digo não. Sou independente,
Posso ter divergências e as tenho com Jair Bolsonaro e mesmo com seu governo, mas não vou aceitar jamais a volta de Lula e do PT ao poder. Cidadão brasileiro, tenha preocupação com tudo isso que eu disse. Não deixe o PT voltar. Muito bem, então vamos para o artigo 220 da Constituição Federal de 1988, que reitera, inclusive, alguns incisos do artigo 5º desta mesma Constituição. O que é que diz a redação do artigo 220 sobre a liberdade de expressão? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Aí o parágrafo 1º diz: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. E por último, o parágrafo 2º diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Por que então o TSE está promovendo censura? Prévia, inclusive. Fundamentado em quê? Amparado em que lei? Ou em qual carta magna? E até quando o Senado Federal vai permanecer inerte em relação a esses absurdos que estão ocorrendo e esses ataques contra a liberdade de expressão e a democracia no país? Até quando? Quando não houver mais ninguém para falar?